Quantas vezes você já se perguntou por que eu fui fazer isso? Por que não tive autocontrole? Quantas vezes eu magoei pessoas que me são tão caras? Quantas vezes eu repeti erros que já tinha jurado que não ia mais cometê-los? Em nome da Ágil, eu, Augusto Cury, quero lhe dar as boas-vindas ao nosso workshop de gestão da emoção. Neste workshop, o Dr. Augusto Cury vai te explicar, através de estudos de caso, a metodologia desenvolvida por ele que explica o porquê repetimos comportamentos inadequados e como mudá-los. Portanto, se você deseja voltar a ter o controle e a conquistar uma vida mais leve e feliz, recomendo que você pause tudo o que estiver fazendo agora e preste muita atenção, pois neste episódio o Dr. Cury vai revelar os 4 fenômenos inconscientes do eu, responsáveis pela maioria dos seus problemas do dia a dia. Quantas vezes condicionamos a nossa felicidade em nossos carros, em nossos cargos, nas pessoas que nos abraçam, sendo que a verdadeira felicidade se conquista quando você tem um caso de amor consigo mesmo, quando você treina o seu olhar para fazer do seu parceiro, dos seus filhos, os verdadeiros personagens que te encantam. De acordo com algumas pesquisas, 3% das mulheres se veem belas. Isso é um cárcere mental gravíssimo. E beleza está nos olhos de quem vê, mas muitas mulheres chegam diante do seu espelho, subliminarmente dizem: espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeito do que eu? Toda pessoa que cobra demais de si mesmo não dá um tiro no pé. Na verdade, dá um tiro no coração emocional. Uma pessoa que cobra demais de si mesmo é um algoz do seu próprio cérebro. Gasta mais energia do que 2, 3 ou 10 braçais. Ela precisa ser treinada a viver uma vida mais tranquila, mais serena. Eu não sou um ser humano perfeito, eu sou um ser humano em construção. Mas no mundo todo, sinceramente, as pessoas vivem mal. Elas se tornam seus piores carrascos. Elas, sem perceber, ferem quem mais amam. Elas não aprenderam as mais importantes ferramentas de gestão da emoção. A humanidade está no tempo da pedra em relação à gestão da emoção. Nós viajamos para outros planetas, mas não entramos em camadas mais profundas do território da emoção. Você vai errar, você ainda vai falhar, você em alguns momentos vai chorar, mas saiba, e ninguém é digno do sucesso se não usar seus fracassos e as suas derrotas para conquistá-las. Você merece recomeçar tantas vezes quantas necessárias. A vida tem curvas imprevisíveis e inevitáveis, mas nós podemos nos tornar poetas da vida, que vive a vida, ainda que com alguns dramas, como a poesia. O que aconteceu comigo foi uma transformação de vida. Há 4 anos eu passei por transtornos emocionais. Eu tive uma crise de ansiedade muito intensa, doentia mesmo, que tirou a minha concentração, a minha capacidade de produção no trabalho, capacidade de exercer um bom papel como mãe. E isso tudo, com vários sintomas que a ansiedade extrema causa, me levou a uma depressão profunda. Eu queria muito, tinha muita vontade de sair daquilo, mas não conseguia e não sabia como. E eu também não conseguia entender o que estava acontecendo comigo, já que eu tinha tudo, tinha uma família bonita, filhos saudáveis, uma boa profissão, né? Um marido que gostava de mim. Então, o que estava acontecendo comigo? Interessante que quando você adoece, emocionalmente falando, você vai abrindo mão de tudo. Não conseguia trabalhar direito, não conseguia dar atenção
aos meus filhos que uma mãe deve dar e me punia por isso. Ao mesmo tempo que eu tentava e não conseguia, eu me castigava por dentro por não estar tendo essa condição. E me questionava por que eu cheguei nessa condição. E não tinha respostas. Quando meu marido me apresentou o Dr. Augusto Cury, eu comecei a ter meus primeiros entendimentos dos bastidores da mente sobre gestão da emoção. Foi um processo longo. No começo eu ainda estava medicada, eu ainda estava sob os efeitos do transtorno que me acometeu. Com muita luta, eu comecei a dar os primeiros passos. E aquela pessoa que antes era ansiosa demais, exigente demais, que se cobrava muito, que era uma juíza de si mesma, muito severa, ela não existe mais. Ela foi renovada, ela foi transformada. Alguns editores me consideram o escritor mais lido no país na última década e também o psiquiatra mais publicado em todo o mundo. Mas muitos não conhecem as lágrimas que eu chorei, as dores que eu vivenciei e as perdas que sofri. Papai e mamãe e mais 6 filhos moravam em apenas um quarto pequeno. Imagine, 8 pessoas num pequeno cômodo. Minha mãe, que é uma das pessoas mais dóceis que eu conheço, sem perceber, sem conhecer o funcionamento da mente, errou. Quando eu tinha 5 anos de idade, havia um canário em casa. Ela chegou até mim e, querendo que eu tivesse responsabilidade, me disse: o canário morreu. Morreu de fome e morreu por sua culpa. E eu fiquei espantado porque tive o primeiro contato com a morte e aquilo estimulou um fenômeno que está presente no cérebro de todo ser humano, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, que arquivou uma janela traumática ou killer duplo P. Isso me fez desenvolver uma característica de personalidade chamada hipersensibilidade. Uma pessoa sensível, quando alguém ofende, machuca. Uma pessoa hipersensível estraga o dia, a semana ou o mês. Isso me predispunha a desenvolver transtornos emocionais. E além disso, quando estava no ensino médio, naquela época chamava-se colegial, a minha mente era um trevo de pensamentos. Estava em qualquer lugar, mas não fixo nas aulas que os professores davam. E meus amigos me diziam que eu só tinha um caderno e nada escrito. Veja bem, como é que poderia ter futuro um jovem tão desconcentrado? Então eu cheguei até meus amigos que estavam discutindo sobre o futuro deles e eu lhes disse: eu gostaria de ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. E aí eu comecei a aprender a primeira ferramenta de gestão da emoção. As principais decisões na vida são de foro íntimo. Não espere plateias te aplaudindo ou te encorajando. Você deve aprender a ser líder de si mesmo. Mas quando estava no 2º para o 3º ano da faculdade de medicina, mais um acidente emocional. Eu comecei a desenvolver um estado depressivo. E eu comecei a desenvolver a arte da pergunta, milhares de perguntas. Por que não gerencio meus pensamentos? Por que não protejo a minha emoção? Por que não sou líder de mim mesmo? Por que minha mente produz ideias perturbadoras? Por que eu sofro por antecipação? Então, eu entendi mais uma ferramenta de gestão da emoção. Ou a dor me destrói ou me constrói. Eu usei a dor como minha mestra, a minha mais excelente professora. E a partir daí, comecei a me reinventar. Saí do caos, da depressão e me tornei um escritor. Por favor, não tenha medo da vida. Tenha medo, sim, de não vivê-la intensa e inteligentemente. Quando o teu eu deixa a condição de espectador passivo, entra no palco da sua mente e treina-se todos os dias para ser ator principal, roteirista e diretor do seu próprio script.
mais profundas da mente humana. O ser humano complexo que está dentro de mim e dentro de você. Você pensa? Claro que pensa. Pensa muito ou pouco? Provavelmente pensa muito. Você pensa apenas o que você quer pensar? Muitos os meus treinamentos e conferências me dizem: claro, eu não penso apenas o que eu quero pensar, mas quem pensa o resto então? Nossa mente é uma casa de terror? Quem pensa essas ideias que nos asfixiam não é o eu. São fenômenos que leem a memória sem autorização do eu. E há 4 fenômenos que ao longo de 30 anos pesquisei e descobri. Todos eles são inconscientes. Primeiro fenômeno, guarde em sua mente: gatilho da memória. O gatilho dispara a cada estímulo. Por exemplo, enquanto eu estou falando, nuvens de gatilho estão disparando-se no seu córtex cerebral e abrindo múltiplas janelas. O segundo fenômeno, janelas da memória. Há 3 tipos: janelas killer ou traumática, janelas light ou saudáveis e janelas neutras, que não têm conteúdo emocional. Portanto, o gatilho da memória dispara e abre as janelas. Então perceba, quem te leva às primeiras interpretações não é o eu, são fenômenos inconscientes. Portanto, o primeiro ato do teatro mental, bilhões de pessoas não sabem, mas é inconsciente. O gatilho dispara abrindo janelas. E qual o terceiro fenômeno? A âncora da memória. A âncora fixa o processo de leitura numa determinada região da memória. Se a âncora ela está fixa numa janela traumática ou killer, o volume de tensão pode ser tão grande que bloqueia milhares de outras janelas, com milhões de informações. Então, naquele momento, pais elevam o tom de voz, dizem palavras que jamais deveriam dizer para os seus filhos. Casais, quando a âncora fecha o circuito da memória, são capazes de dizer palavras que nunca voltam mais. Eu não sei porque estou com você até hoje. Nesse exato momento, o Homo sapiens, o ser pensante, se torna Homo bios, instintivo. Quantas vezes você machuca as pessoas que mais amam por não conhecer o funcionamento da mente, os bastidores da nossa psique? Quantas vezes você acaba se tornando predador das pessoas mais caras? Quando detona o gatilho, mais uma vez, abre uma janela killer e a âncora fecha o circuito, se estabelece a síndrome predador-presa. E o quarto fenômeno, o alto fluxo, lê e relê aquela região, fazendo com que nós não tenhamos condições de dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Cuidado, a síndrome predador-presa está na base de quase todas as falhas humanas. Guerras, homicídios, suicídios, violência contra as mulheres. Infelizmente, essa última fronteira da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos, não foi estudada adequadamente. Mas eu tive o privilégio de escrever mais de 3.000 páginas sobre estes fenômenos, que asfixiam as habilidades mais importantes socioemocionais, como pensar antes de reagir, se colocar no lugar do outro, gerenciar o nosso estresse. Todas essas habilidades são perdidas quando a âncora se instala numa janela traumática ou killer. Uma das minhas pacientes foi sequestrada, mas o medo dela não era o cativeiro, não eram as pessoas, mas a possibilidade de haver aranhas no lugar em que ela estivesse. Imagine o registro superdimensionado na infância de uma aranha. Gerou uma janela killer. Quando ela passou por uma experiência traumática de um sequestro, as aranhas que estavam na sua mente eram um monstro muito maior do que os próprios sequestradores. Vou explicar este fenômeno a partir de tudo que lhes ensinei. Portanto, o biógrafo, o fenômeno RAM, registrou a janela killer na infância, quando ela passou pela experiência do sequestro, detonou o gatilho, abriu essa janela killer
Segundo fenômeno, o volume de tensão era tão grande, a possibilidade de aranhas passar pela sua pele ou picá-la, que a âncora da memória fixou-se e ela não enxergava mais nada. Não eram sequestradores, era aquele animal. E o alto fluxo, quarto fenômeno, lia e relia aquela janela. Ela não conseguia, portanto, ler outras janelas para dar uma resposta mais adequada na situação de sequestro, porque havia um sequestro mais poderoso nos solos da sua mente, patrocinada pelos quatro fenômenos inconscientes. Você tem de saber que muitas vezes o nosso eu não exerce minimamente o papel de um líder maduro no teatro da nossa mente. Ele é um espectador passivo, plantado na plateia, assistindo fenômenos inconscientes que são copilotos do eu. Gatilho, janelas, âncora e alto fluxo. Por isso que toda pessoa que pensa em suicídio, na verdade, ela tem fome e sede de viver, ela se torna seu predador, não quer matar a vida, na verdade, quer destruir a sua dor, o autoabandono, o sentimento de culpa, o sentimento de incapacidade. Por favor, aprenda a ter um romance com a sua própria história. Há muitas pessoas que nunca se abraçaram, nunca foram tolerantes consigo, nunca deram risadas de alguns dos seus erros suportáveis, de algumas atitudes estúpidas, são carrascos de si mesmos. Por quê? Porque estão presos nos seus cárceres mentais. Quais são os seus cárceres mentais? Você cobra demais de si mesmo? Cobra demais dos outros? Você é hipersensível? Pequenos problemas têm um impacto muito grande? Quando alguém te contraria, detona o gatilho, abre uma janela killer, fecha o circuito da memória e você age como um predador de quem ama ou recua timidamente, tornando-se seu próprio predador? Você vende a tua paz e a tua saúde emocional por um preço vil? Ou ela tem um valor inestimável? A tua paz vale ouro? Ou ela é irrelevante? Qualquer pessoa que te critica, te contraria, te decepciona, furta o que você tem de melhor. Nunca se esqueça, ou o teu eu está dirigindo o seu script, ou você vai ser dirigido pelos seus conflitos e pelos problemas e frustrações que você vive em seu dia a dia. Neste episódio, você aprendeu que tudo o que acontece ao longo do seu dia está sendo registrado automaticamente pelo seu biógrafo RAM, registro automático da memória. Cada um destes registros são arquivados em seu cérebro como janelas, saudáveis, traumáticas ou neutras. E diferentemente de uma página escrita a lápis, em que você pode apagar tudo a qualquer momento do seu cérebro, isso infelizmente não é possível. Estas janelas, saudáveis e traumáticas, vão te acompanhar pela vida toda. Um exemplo simples de uma janela traumática que pode ser aberta a qualquer momento é quando uma pessoa ouve a palavra pai ou a palavra mãe. Se esta pessoa teve muitas experiências negativas com seu pai quando criança, uma vez adulta, ao ouvir a palavra pai, o gatilho da memória é disparado e milhares de janelas traumáticas são abertas. Ela começa a lembrar daqueles momentos do passado, das emoções, dos sentimentos, das palavras que foram ditas. E algumas pessoas lembram até do cheiro que sentiram no dia. Por isso que quando um pai, em momentos de raiva, diz que o filho não será nada na vida, ele pode acabar gerando, mesmo que involuntariamente, um trauma nesta criança para uma vida toda. E uma vez adulto, quando passar por alguma decepção profissional, por exemplo, o gatilho da memória será disparado, abrindo essa janela traumática, fazendo-a lembrar daquelas palavras. Neste momento, a âncora da memória se fixará nesta janela traumática e o alto fluxo ficará lendo e relendo esta janela constantemente. A consequência prática disso
é que a pessoa passa a ter comportamentos que reforçam aquela janela traumática. Ela acaba, por exemplo, pedindo demissão de um bom emprego, terminando um relacionamento, simplesmente porque inconscientemente as janelas traumáticas tomaram conta do seu eu e ela não consegue dar respostas mais inteligentes nestas situações. Porém, a boa notícia é que o Dr. Curi descobriu uma forma destas janelas traumáticas serem reeditadas. É sobre isso que falaremos no próximo episódio deste nosso workshop. Desde o primeiro momento que eu arrisquei, foi um alvo certo. Parece que as coisas se transformaram. Foi quando eu descobri de onde vinha a minha ansiedade. Praticava o que tinha para cada aula, fiz as tarefas todas direitinho e com uns 10 dias eu já consegui dormir. Eu consegui passar por cima daquilo tudo. Isso tudo, graças à Academia de Gestão da Emoção do Dr. Augusto Curi. Esse curso eu estou fazendo, Alice. Vou passar para vocês dentro do possível, tá bom?